Débora, eu estudei muito, fiz muita coisa durante o ano todo e não consegui aprovação, certo? Isso é comum, ok? E não é por falta de estudo, não é por falta de dedicação, não é por falta de empenho, de fazer exercício. Então, por que não deu certo? Se esse aluno estudou tanto, se ele fez tudo que ele conseguiu fazer, porque a gente nunca faz tudo que tem que ser feito, isso não dá mesmo, né? Mas a gente fez tudo que a gente conseguiu, né? Cumpriu o cronograma, fez exercício, por que não deu certo se esse aluno estudou? Vamos entender? Primeiro erro, alunos que estudam muito, mas só veem teoria. Então tem duas possibilidades aí. Tem alunos que só estudam teoria, faz muita teoria. Vou pegar um assunto aqui aleatório, lentes. Tem aluno que faz toda a teoria de lente, faz todos os desenhos, faz todas as anotações. Ele tem a ficha de resumo. Não sei se é comum isso para vocês, mas era muito comum aquela ficha de resumo, né? Os alunos usavam muito isso. Então, tinha aquela ficha de resumo. Então, tem os alunos que fazem tudo. Tem ficha de resumo, ele tem todos os desenhos colorido, depois ele faz resumo do próprio resumo, ele pega livro, pega apostila, tem vários resumos, então ele viu tudo de teoria. Depois que esse aluno viu tudo de teoria, ele assiste várias videoaulas. Gente, um erro comum entre os alunos, um erro de alunos que tem dificuldade de passar, é o aluno que assiste muitas videoaulas. Certo? Débora, eu não tenho que assistir videoaula? Você precisa de aula? Precisa. Se você não conhece, se você não sabe o conceito, você precisa ter uma noção geral do que é o conceito, você precisa ter o seu próprio resumo ali, né, das bases do conceito? Sim. Só que tem aluno que assiste uma videoaula, assiste duas, ele pega outro professor, ele pega o livro, ele pega a apostila. Gente, isso é um erro comum de alunos que dificilmente passam. Quem estuda muita teoria peca em uma coisa fundamental para conseguir passar em medicina. Qual que é, Débora? Resolver exercícios, certo? Então, a primeira coisa, eu preciso ver videoaula, eu preciso ver conceito. Se eu não sei nada da matéria, eu preciso fundamentar o conceito na minha cabeça. Se eu sei o fundamento, eu preciso exercitar, eu preciso fazer exercícios. Tá? Aí depois nós vamos falar que não são qualquer exercícios, enfim, não importa, mas eu tenho que praticar, eu tenho que fazer exercício. Tudo bem? Deu para entender? Então só ver teoria, só ver conceito não é suficiente, na verdade é um problema que muitas vezes não está no radar do candidato, porque ele está estudando, tem alunos que ficam 8, 10 horas estudando por dia, e ele realmente está estudando, ele fica ali estudando. Só que ele fica estudando teoria, então ele vê a teoria de física, ele vê a teoria de química, ele vê conceito de matemática, só que ele não praticou. E um outro problema que é comum, que às vezes não está no radar do aluno, o que é? Não, Débora, eu também faço exercício. Tem um que fala comigo, não, eu faço exercício, só que eu faço depois. E aí, gente, será que funciona? Ah, não, eu tô aqui, eu vou fazer aqui a teoria de lentes. Lentes, né, a parte de óptica, de elétrica, sei lá, qualquer um, de física, química, matemática. Eu tô vendo esse conceito aqui. Montei, vi a videoaula, beleza, eu precisava de um conceito. Conceituei isso na minha cabeça, fiz o meu resumo, fiz as minhas anotações, ok, até aí beleza. Só que aí deu tempo, já gastei todo o meu tempo vendo teoria. Não vou fazer exercício hoje, vou fazer exercício amanhã sobre essa matéria, ou daqui a 2 dias, 3 dias, depende do tempo que a pessoa tem. Funciona? Não, gente. Você vai ter que separar o seu tempo onde você consiga ver conceito e também consiga ver exercícios. Porque se você fizer toda a parte conceitual, fizer todas as suas anotações, fizer todo o seu resumo e você não praticar ali no exercício, o que vai acontecer? O que vai provavelmente acontecer é que quando você for fazer exercício no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, aquele conceito acabou. Acabou, já não tá na sua cabeça mais. Você até vai lembrar de uma coisa ou outra, tá? Só não vai lembrar o suficiente para conseguir resolver exercício. Aí você vai ter que voltar no resumo, aí você vai fazer a anotação de novo. Tem muitos alunos que voltam na videoaula e aí pega a apostila e começa a refazer. Olha o tempo que nós estamos perdendo para aprender uma única matéria. E tempo é o que vocês têm de mais valioso, de mais importante. Então, tempo
é uma coisa que a gente precisa valorizar muito nessa fase que nós estamos, ok? A fase que vocês estão hoje, a gente não pode de forma alguma desperdiçar 30 minutos, 40 minutos voltando em resumos. Então, fiz o meu conceito ali, fiz a minha videoaula, montei o meu resumo, fiz a aula. Beleza, conceituei, tá? O conceito está claro na minha cabeça. Imediatamente em seguida eu preciso resolver alguns exercícios. Claro que depois, no dia seguinte, depois de 2 dias, 3, você vai resolver exercícios. Inclusive, já até teve alguns outros vídeos que eu fiz aqui com vocês, que eu até falei das revisões. Na verdade, você não só resolve na hora, como você resolve exercícios daquela matéria durante todo o ano, certo? A gente não vai poder perder o contato com a matéria que nós estamos vendo agora em janeiro até dezembro. Se a sua prova é em dezembro, Débora, eu comecei com, sei lá, física, com óptica, comecei com calorimetria, não importa onde você começou. A matéria que você começou agora em janeiro estudando, você vai ter que revê-la, né, colocar suas revisões aí dentro do seu contexto até o final do ano, porque você não pode perder contato com ela. Uma vez que você perde contato, você esquece o conceito. Deu para entender isso? Gente, estudo é uma posição ativa. Para eu aprender, eu preciso fazer, eu fazendo. Então, ver resolução não aprende, estudar teoria te dá uma ideia, mas você não aprende efetivamente, certo? O que te faz aprender é pegar exercício e resolver. Próximo erro, Débora, o que é comum os alunos cometerem de erros comuns aí? Olha só, aluno que faz muitas matérias no mesmo dia. Débora, mas eu tenho 12 horas por dia para estudar. Quantas matérias eu coloco para estudar? Essa pergunta é muito comum. Você se perguntou isso? Quantas matérias eu estudo por dia? Estudo 2, estudo 1, estudo 4, 5? Quantas matérias eu estudo? Isso geralmente é um erro comum entre os alunos também. O que os alunos costumam fazer? Os alunos pegam, monta aí o seu horário. É importante você ter horário até para você manter disciplina, beleza? Então é importante fazer isso. Tá? Ter um horário, manter disciplina, rotina de estudo, isso é super importante. Eu tenho 4 horas por dia, eu estudo uma matéria só, eu estudo 2, estudo 3. É claro que a quantidade de matérias depende muito do tempo que você tem para estudar. Mas mesmo que você tenha muito tempo, não convém você colocar 4, 5 matérias no mesmo dia. Não convém você fazer isso. O que convém você fazer? Convém você fixar muito bem, estudar muito bem aquilo que você realmente está estudando. Começo a estudar às 8 da manhã e vou estudando aí até meio-dia. Como que eu faço para eu me organizar, para eu conseguir montar isso daqui? Olha só, é importante que a gente consiga fazer o seguinte: quebre esses blocos, quebre os blocos, tá? Então você pode quebrar o bloco em humanas e exatas. Então eu vou ficar das 8 às 10 fazendo uma matéria e depois das 10 ao meio-dia em outra matéria. Então, estou dando um exemplo aqui genérico para vocês. Das 8 às 10 eu estudo matemática, depois paro 10 minutos mais ou menos, de 10 e 15 mais ou menos até meio-dia eu estudo geografia. Intercalei uma matéria de humanas, de exatas primeiro e depois uma matéria de humanas, ok? Débora, mas aí eu tenho das 2 até as 10 da noite para estudar. O que é recomendado? Aí tem aluno que, então depois do almoço eu vou pegar física, depois eu pego história, depois eu pego biologia. Olha só, você vai estar sapeando um pouco de tudo. Em 2 horas de matemática, você provavelmente não teve tempo suficiente de fazer teoria e exercícios para você fixar. Então vamos supor que de manhã eu estudei a teoria, estudei o conceito de probabilidade, geometria analítica, sei lá, qualquer matéria de matemática. Eu vou treinar. Então ao invés de quebrar, Débora, não compensa eu ficar as 4 horas estudando matemática? Não é bacana também, porque a gente cansa. A gente cansa. O cérebro ele aprende diferente a área de humanas e exatas, então compensa você quebrar. Depois, seu almoço, você volta. Ali você estudou no mesmo dia, os seus conceitos estão mais claros. Então assim, nessas 2 horas iniciais, você viu o conceito, né? Você fez o seu resumo, resolveu uns 2, 3 exercícios que não são suficientes para aprender, porque tem aluno que acha o seguinte: fiz 10 exercícios e aprendi a matéria. Não, você não aprendeu a matéria, ok? Então eu fiz 2, 3 exercícios ali para aprender o conceito, beleza. Voltei 2 horas da tarde para estudar. O que eu posso fazer?
posso voltar em matemática e ficar 2 horas resolvendo exercício, beleza? Depois, eu vou pegar a matéria de teoria que eu estudei de geografia, eu intercalei matemática e geografia, à tarde eu vou fazer exercício. Então, gente, por mais que você tenha tempo, não passe de 3 matérias, né? No máximo 3 matérias por dia. Então, aquilo que você está estudando, use o tempo para fixar. Então, vê a teoria, vê conceito, faz exercícios, para que você deixe isso de forma clara na sua cabeça. Olha só, gente, um erro super comum, tá? Tem alunos que estudam pelo edital, tem alunos que estudam pela matéria, pelos roteiros do ensino médio, então tem diversas formas de estudar, ok? E aí, o aluno está no 3º ano, ouviu num livro, ouviu em algum lugar, que química, por exemplo, a parte de química orgânica é importante. Eu falo isso para vocês, química orgânica é muito importante para quem vai fazer medicina pela VUNESP, muito importante. Aí o aluno fala, não, química orgânica é importante, então eu vou pegar tudo que tem de química orgânica e vou estudar. Eu vou estudar nome de radicais, vou estudar como dar nome para as estruturas, vou conhecer tudo. Gente, estudar é aquilo que eu falo para vocês, não é intuitivo. Porque quando eu falo para você química orgânica é importante, eu preciso pensar o seguinte, o que de química orgânica é importante? Quando a gente fala para você a química orgânica é importante, você precisa ter a maturidade de pensar o seguinte, qual é a matéria de química orgânica que é importante? Por quê? Tem alunos que fazem o seguinte, como que dá nome para as estruturas? Aí ele estuda tudo sobre o nome das estruturas, como dar nome para o radical, o que é um radical, quais são as características dos radicais, como que ele é ligado. Não vai cair isso na sua prova. Ácido base é importante para a prova, ácido base é importante, beleza. Aí tem alunos que decoram o nome dos ácidos, oxiácidos, hidrácidos, das características, de tudo. Ele decora tudo, certo? A pergunta é, vai cair na sua prova alguma questão perguntando o nome de ácido? Não vai. Vai cair na sua prova alguma pergunta falando sobre o nome de base, nome do óxido? Não vai. Então, assim, eu tenho que saber estudar o seguinte, o que exatamente é importante para você? Mas, e Débora, e se cair? E se cair, se a prova da VUNESP me falar de um ácido e eu não sei a nomenclatura? É por isso que você precisa saber para que você está estudando, para qual prova você está estudando, qual é o seu foco. Por quê? Por uma coisa muito simples. Olha só, vou dar uma dica para você que está aqui ao vivo, hein? Na VUNESP, nós não corremos esse risco. Qual que é o nome do ácido? Geralmente, o que acontece? Os ácidos recorrentes na VUNESP, já tem como saber quais são. As bases recorrentes, sim. As reações, quais são as reações típicas da VUNESP? Tem como saber quais são. Quais são as reações que mais caem nas faculdades níveis 1, 2 e 3? Tem como a gente saber quais são. Então você tem que saber o que você tem que estudar para você otimizar os seus estudos. Porque se eu falar o seguinte, quais são as reações mais importantes da VUNESP, você sabe? Só reações orgânicas tem mais de 17, ok? Então qual reação orgânica é importante para a prova que eu vou fazer? Para a prova da faculdade que eu vou fazer? É isso que você vai ter que estudar, porque se você for estudar as 17 reações orgânicas, conhecer as características de todas elas, mecanismo de reação, quando que acontece, gente, isso é uma loucura, isso é para quem quer ser químico, não para quem quer ser médico.